Boa tarde, pessoal. Hoje nós vamos falar um pouco sobre leitura e interpretação de artigos. Vou compartilhar minha tela e vamos, então, discutir sobre esse tema. Bem, a primeira coisa em relação ao artigo, né, é a gente saber o interesse que a gente tem por ele, do que ele se trata, enfim, buscar artigos que nos informem alguma coisa. Então, é importante que a gente saiba o que deve ser valorizado em um trabalho científico. Então, acho que tem 3 pontos que são chave, que são fundamentais. O primeiro deles é a relevância, quer dizer, se aquele assunto é importante para a ciência, para a medicina, para a área de conhecimento, se ele tem justificativa de ser feito, se ele traz coisas que têm importância para ou o cuidado dos pacientes, ou o diagnóstico, ou o tratamento de alguma doença, ou mesmo o entendimento fisiopatológico dessa doença. Então, a relevância é um ponto muito importante. A outra coisa que sempre a gente tem que prestar atenção é se a metodologia foi adequada, quer dizer, se o método usado, de fato, responde os objetivos do autor do artigo. Se esse método foi bem escolhido, foi aplicado de uma forma correta, foi descrito de uma forma correta, isso vai ser muito importante para a gente valorizar aquele artigo científico. E outro aspecto fundamental é a originalidade. Quer dizer, se aquele estudo traz algo novo, algo inovador, algo que agrega ao campo de conhecimento ao qual ele se vincula. Então, esses 3 aspectos a gente sempre deve avaliar num artigo e, obviamente, valorizá-los. Se o artigo cumprir com esses 3 aspectos, quer dizer, um artigo que é relevante, é original e usa um método adequado, esse artigo realmente vai ter uma boa qualidade e vai merecer uma leitura atenciosa, uma leitura cuidadosa. Bom, então, para a gente começar a ler o artigo, né, a primeira coisa que a gente vai olhar é o título. Uma coisa que a gente sempre fala sobre o título é que o título tem que ser como se fosse um resumo das coisas principais do artigo. Ele é como se fosse a manchete da notícia, né? Então, é importante escolher um título chamativo que traga as informações essenciais do artigo, daquilo que a gente quer saber. Então, pelo título, a gente escolhe muitas vezes se vai ler ou não aquele artigo. Claro que outras coisas são importantes, né? Como quando foi publicado o artigo, se é uma coisa nova ou não, em qual revista, se é uma revista considerada boa, tradicional para aquela área, de onde vêm esses autores, de qual instituição, se são autores consagrados, conhecidos, né? Então, isso tudo vai ser importante para a gente poder julgar esse artigo, pensar sobre a leitura ou não desse artigo. A outra parte que é importante a gente ler, né, que ajuda a decidir sobre a qualidade do artigo, se deve ler ou não ler, é o resumo. Porque o resumo, se é um resumo bem feito, ele traz as principais informações do artigo. Então, ele coloca para a gente, no início, um pequeno background, porque daquele artigo, em que cenário que ele se insere. Depois ele vai falar um objetivo, né? Quais foram ou qual foi o objetivo dos autores. A seguir, ele descreve o método de forma bem sucinta, depois relata os principais resultados e, finalmente, faz uma breve conclusão sobre o tema. Então, o resumo vai dar para a gente esses elementos. Outros aspectos de extrema importância no artigo são os métodos e os resultados, que seriam talvez as 2 partes mais importantes. Por quê? Porque os métodos vão nos dizer se eles foram adequados ou não, como que esse artigo foi feito, quais as premissas e passo a passo, e os resultados vão ser os achados principais do autor. Então, o cerne do artigo vai estar nessa visão de métodos e resultados para a gente saber da adequação desse artigo, de quanto de qualidade esse artigo pode ter. Outras questões que a gente teria, né, se esse estudo tem uma validade interna, quer dizer, ele foi bem feito, as conclusões dele são sólidas para aquele universo, e se ele tem também uma validade externa, que é a capacidade de extrapolação. Quer dizer, será que é uma pesquisa tão robusta que eu posso transferir esses resultados para um universo maior, para um público mais abrangente? Então, isso também a gente deve avaliar.
E uma coisa que é muito importante é a gente verificar se, baseado naqueles resultados, as nossas conclusões concordam com as conclusões dos autores, porque isso vai mostrar que o estudo está coerente, o estudo está fechado, é um estudo lógico e que chega realmente às conclusões que foram expostas. Bem, então, para avaliar um pouco essas coisas, é bom a gente responder algumas perguntas, né? Então, vamos lá, o trabalho original. Então, a primeira pergunta é: esse trabalho acrescenta algo ao conhecimento vigente? Quer dizer, ele traz alguma coisa de nova? Então, como que ele pode trazer alguma coisa nova? Ele pode ser um estudo mais abrangente, com um tempo mais prolongado de segmento, ou então com uma amostra maior do que outros estudos anteriores. Isso já é alguma originalidade, alguma inovação. Por exemplo, a metodologia do estudo pode ser melhor, mais bem feita, mais acurada, comparada com estudos anteriores. Então, isso tudo a gente pode avaliar para ver em termos de originalidade, né? E outra questão é se o assunto abordado é suficientemente importante e contém dúvidas relevantes que busquem a necessidade de novas evidências, né, que justifiquem que haja essa busca por novas evidências. Então, essas três coisas que a gente está elencando aqui, elas são importantes para a gente avaliar o quão original é esse estudo e o quanto que ele tem pertinência dentro daquela área de conhecimento. Bom, outra questão que a gente sempre deve saber é a amostra, né? Sobre quem que é o estudo, né? Quais seriam o objeto do estudo. Isso deve estar, né, ou deveria estar muito bem descrito na parte de metodologia. Então, quais são os indivíduos que participaram desse estudo, como que eles foram incluídos, como que houve alguma exclusão, por quais critérios, como que foi feita a pesquisa, qual que é o protocolo dessa pesquisa. Então, essas coisas todas têm que estar bem descritas, né, na seção de métodos, para que a gente entenda bem como que foi planejado e desenhado o estudo. Outra coisa que tem que estar muito clara é o que o estudo mediu. Quer dizer, teve alguma intervenção ou não teve, ou teve alguma conduta que foi avaliada, teve alguma comparação entre grupos. Então, é extremamente importante saber quais que foram as medidas, né, as variáveis que o estudo adotou e também qual que foi o desfecho, quer dizer, onde que eles queriam chegar. Então, o estudo quer saber se o hábito de fumar aumenta risco de infarto. Então, está muito claro que uma variável que o estudo vai medir é se a pessoa fuma ou não fuma, né? E o desfecho vai ser quem infartou, quem não infartou. Então, isso tem que estar muito claro na hora da descrição do estudo. Isso a gente tem que conseguir obter essa informação lendo a metodologia do estudo. Outra coisa importante em qualquer estudo científico é se houve um cuidado dos autores em evitar vieses, quer dizer, evitar fontes de erro. Esses vieses, eles têm que ser, pelo menos, minimizados. Às vezes não é possível evitar totalmente o viés, evitar totalmente o erro, mas a gente tem que tentar usar medidas que os tornem o mínimo possível. Então, é importante que os grupos sejam bem estabelecidos. Por exemplo, que o grupo controle seja bastante semelhante ao grupo de casos, né? Se for um estudo caso-controle. Por quê? Porque aí você evita o viés, por exemplo, de usar controles que tenham algum fator que possa trazer algum confundimento, alguma mudança nos resultados. Então, é importante que a gente verifique isso, né? E sabendo, né, que se você não verificar isso, as suas conclusões podem estar errôneas porque houve um erro de seleção de amostra, um erro de coleta de dados, ou um erro na aplicação do protocolo, um erro na escolha de critérios de inclusão e exclusão. Então, isso tudo tem que estar muito bem planejado, muito bem avaliado, para que a gente não incorra em erros fruto desses confundimentos e desse planejamento mal feito. Então, a ideia de pensar sempre fontes de erro, o que pode confundir, quais são esses fatores que poderiam interferir com o resultado do estudo, é extremamente importante dentro do planejamento para a realização de um trabalho. Outra coisa que é importante, né, que pode ajudar no rigor científico, é a ideia de que, por exemplo, quem está dosando alguma coisa não sabe se está dosando de paciente ou de controle, para que evite qualquer tipo de tendenciosidade.
Quer dizer, aquela pessoa vai dosar aquelas amostras, vai passar o resultado, aí quem vai analisar é que vai saber o que é caso, o que é controle. Mas quem dosou naquela hora, ou quem aplicou um questionário, quem fez uma entrevista, estava sem saber o que ele estava, quem que ele estava avaliando. Se ele estava avaliando os pacientes de interesse, ou se ele estava avaliando o grupo controle. Então, isso é interessante porque evita alguns vieses, né? E pode tornar o estudo mais rigoroso. Isso se torna extremamente importante quando a gente está testando um medicamento, né? Então, quando a gente está testando um novo medicamento, a forma ideal de fazer isso é você fazer com que os pacientes não saibam se eles estão recebendo o medicamento A ou B, ou então um medicamento A e o que a gente chama de placebo, que é simplesmente o diluente do remédio, não tem remédio nenhum naquilo, e o paciente não sabe, e o médico também não sabe o que ele está dando. Só tem um farmacêutico responsável que tem como se fosse o segredo, né? Como se fosse a lista de que pacientes foram sorteados para receber o remédio e quais pacientes foram sorteados para receber placebo, ou quais pacientes foram sorteados para receber o remédio A e quais pacientes foram para receber o remédio B. Então, isso é extremamente importante porque dá maior rigor científico ao estudo. E aí, se forem detectadas diferenças entre os grupos, essas diferenças vão ser mais sólidas, vão ter um grau de evidência maior. Então, é importante esse critério, né, que a gente chama de mascaramento. Né? Tem o termo duplo mascaramento, que nem o paciente sabe o que está recebendo, nem o médico sabe o que está fornecendo. Somente uma pessoa externa àquele processo é que vai saber o que está sendo feito. Outra coisa extremamente importante é a análise estatística, quer dizer, houve um planejamento estatístico, os pesquisadores se preocuparam em definir critérios estatísticos para aquele estudo, desde qual que é o tamanho da amostra necessária para análise, qual que seria o protocolo do estudo, qual que seriam os tipos de análise que os pesquisadores fariam, enfim, esse planejamento estatístico é extremamente importante, porque ele, se bem feito, ele traz mais fidedignidade e torna os resultados mais robustos, mais confiáveis. Então, é um capítulo, né, que a gente sempre deve avaliar, sempre deve ler, sobretudo quando a gente está avaliando a qualidade do estudo científico. Esse é um capítulo que não pode deixar de ser verificado e de extrema importância para aferir a qualidade daquele estudo. Né? Então, por enquanto, vocês ainda não vão aprender muito sobre estatística, mas a ideia é que na disciplina do quarto período, né, que é a Iniciação à Pesquisa Científica 2, alguns conceitos de estatística e epidemiologia sejam aprofundados e estudados. Bom, e aí, né, para a gente também conceituar alguma coisa, os tipos de estudo que a gente pode ter. Né? Então, a gente pode ter um estudo que a gente chama um estudo estático ou transversal, que nesse tipo de estudo, que é um estudo mais simples de fazer, os indivíduos são avaliados em um único momento, como se fosse uma fotografia. Né? Então, eu poderia falar assim, vamos avaliar aqui na turma 159A qual que é a glicemia capilar dos alunos. Aí, pegaria um glicosímetro e dosaria a glicemia capilar agora, de todo mundo, veria como é que está. Então, você faz uma avaliação num único momento. Vamos avaliar aqui na turma 159A qual que é o nível de estresse. Aí a gente colheria uma amostra de sangue de todo mundo, dosaria, por exemplo, cortisol, e veria se tem uma alteração, enfim. Então, isso é um estudo estático. Né? O estudo dinâmico, ele vai avaliar as coisas mais de uma vez e ao longo do tempo. Então, geralmente, os estudos dinâmicos são chamados estudos de coorte ou estudos longitudinais, onde você vai fazer mais de uma avaliação, você vai seguir aqueles pacientes por algum tempo, e aí você vai ver como que é esse comportamento ao longo do tempo. Né? Então, você teria esse tipo de abordagem. Outra abordagem, outra classificação importante é se a gente está fazendo um estudo observacional ou de intervenção. O que é um estudo observacional? É um estudo onde você observa o que acontece com um grupo de pessoas sem interferir com o tipo de tratamento ou com o tipo de abordagem dela. Então, por exemplo, a gente pode pegar aqui um grupo de pacientes, vamos dizer,
que nascem com uma formação dos rins e do trato urinário e acompanhar esses pacientes ao longo da vida deles para ver quem vai desenvolver uma doença renal crônica no futuro. Eu não vou interferir em nada, o tratamento que os médicos forem fazer é aquele mesmo, eu não vou fazer nenhuma mudança nem no tratamento, nem no acompanhamento, apenas vou tabular dados e anotar para dizer, olha, esse subgrupo aqui evoluiu pior, esse aqui evoluiu melhor, enfim. Então, é um estudo observacional, onde eu não faço nenhuma intervenção. Por outro lado, a gente tem estudos onde são feitas intervenções novas. Por exemplo, eu vou testar um novo remédio, eu vou testar uma vacina, né? Agora, por exemplo, a gente está tendo esses ensaios da vacina de Covid, né? O que é feito? É uma intervenção. É dada uma vacina para os pacientes, né? Então, um grupo de pacientes vai receber uma vacina, o outro grupo vai receber placebo, e nós vamos ver se a vacina induz imunidade ou não, enfim. Então, é feita uma intervenção, é feita alguma coisa diferente, né? É mudado o curso natural das coisas. Então, é um outro tipo de estudo, que são os estudos com intervenção. Aí nós vamos ter os ensaios clínicos, onde a gente testa novo remédio, nova vacina, pode ser também o teste de uma nova cirurgia, pode ser um novo exame diagnóstico. Então, está sendo feita alguma intervenção dentro daquele cenário, que seria o cenário usual do paciente, né? Então, essa seria uma classificação geral de estudos que a gente vai usar na hora de ler, interpretar os artigos. Bom, outras coisas que a gente pode falar sobre essa classificação de estudos é se o estudo ele é retrospectivo, quer dizer, ele olha o passado do paciente. Então, por exemplo, a gente pode pegar um grupo de pacientes com câncer de mama, né? Uns pacientes com câncer de mama, aí nós vamos estudar os prontuários do passado para ver se houve algum fator de risco, alguma coisa que levou ao desenvolvimento daquele câncer de mama. Então, isso é um estudo retrospectivo. Por outro lado, eu posso pegar um grupo de mulheres saudáveis, jovens, e acompanhá-las para ver quais delas desenvolverão ou não câncer de mama, para tentar estabelecer fatores de risco. Então, aí já seria um estudo prospectivo, de hoje em diante. A gente pode ter um estudo com grupo controle, que seria um estudo controlado, ou um estudo sem grupo controle, onde a gente apenas descreve uma série de casos, alguma coisa desse tipo. Os tipos de grupo controle podem variar. A gente pode ter um grupo controle que são pessoas saudáveis, comparadas com pessoas doentes, ou pode ter um grupo controle que são pessoas com outro tipo de doença, comparadas com aquela doença de interesse. Então, o tipo de grupo controle pode variar, vai depender dos objetivos do estudo. Tem estudo que pode ter mais de um grupo controle. Você pode ter um controle saudável, um controle com uma doença X e outro controle com uma doença Y, porque a doença X e a doença Y podem ter algum grau de confundimento. Então, a gente pode ter diferentes tipos de grupo controle. Em relação ao estudo ser cego, né, eu comentei já que é o paciente não saber o que está recebendo, o médico não saber o que está dando. Então, isso é um tipo de coisa que pode ser usada para aumentar o rigor científico nos estudos com intervenção, né, nos estudos do tipo clinical trials, né, onde eu estou testando um novo medicamento, uma nova vacina. E pode ter também um estudo aberto, onde se sabe o que está sendo dado ou recebido. Muitas vezes os estudos abertos são situações em que você não consegue fazer com que o procedimento não seja evidente. Né? Por exemplo, você vai comparar uma técnica cirúrgica X com a técnica cirúrgica Y. O cirurgião vai operar, ele sabe a técnica que ele está usando. Então, não tem jeito de tornar isso de uma forma, vamos dizer assim, mascarada, cega, porque não tem como. Então, é um estudo aberto, mas ele é justificável pelo tipo de estudo. A gente pode ter um estudo que é de uma instituição única, feito num centro único, ou chamados estudos de base populacional, que em geral são estudos multicêntricos, com vários centros envolvidos, cujos resultados teriam uma representatividade maior, porque você teria um tamanho amostral bastante grande e uma diversidade populacional maior. Né? Então, ele poderia ter o que a gente chama de uma maior validade externa, ou seja, os resultados de um estudo populacional poderiam ser extrapolados para a população toda, não apenas para aquele pequeno grupinho que um estudo, por exemplo, de centro único ou institucional faria e poderia. Né? Então, seriam essas
esses os tipos diferentes de estudos que a gente vai conseguir detectar lendo e interpretando os artigos científicos. Bom, gente, então era isso. Eu agradeço a atenção de todos. Espero que a aula tenha sido clara e até uma próxima oportunidade.